Só um homem conhecia o teu destino. Só um homem era Deus desde menino. É presente sem ser visto. Não se vê o amor. Quem foi o mais humilde dos escravos? Foi rei sem possuir nem um centavo. Não ficou para a colheita, mas só plantava o amor. É Cristo invicto, é Cristo. Bendita seja a paz que semeou em mim. É Cristo invicto, é Cristo, o homem que me faz cantar feliz. Assim. Só um homem conhecia o seu destino. Só um homem era Deus desde menino. É presente sem ser visto. Não se vê o amor. Quem foi o mais humilde dos escravos? Foi rei sem possuir nem um centavo. Não ficou para a colheita, mas só plantava amor. É Cristo invicto, é Cristo. Bendita seja a paz que semeou em mim. É Cristo invicto, é Cristo, o homem que me faz cantar feliz. Assim. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação para mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando
nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados o amor, caluniados o perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria a caridade e paz, a mão do amor. Ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados o amor, caluniados o perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Nossa eterna gratidão. Nossa eterna gratidão. Sou herdeiro das estrelas, eu sou filho do Senhor, guardo sonhos de beleza na grandeza do amor. E com elas sempre sonho, e também vejo brilhar a esperança de um dia junto a elas eu poder estar. Não importa o quanto espere, sei que não vou perdê-las, pois sou filho do Senhor, sou herdeiro das estrelas. Pra junto delas um dia eu vou. Ah, como é bom as estrelas poder contemplar e compreender que o lugar delas também é meu lugar. Ah, como é bom as estrelas poder contemplar e compreender que o lugar delas também é
tão sublimes da pátria espiritual, a morada verdadeira do Espírito imortal. Não importa o quanto espere, eu sei que não vou perdê-las, pois sou filho do Senhor, sou herdeiro das estrelas. Pra junto delas um dia eu vou. Ah, como é bom as estrelas poder contemplar e compreender que o lugar delas também é meu lugar. Ah, como é bom as estrelas poder contemplar e compreender que o lugar delas também é meu lugar. Que o lugar delas também é meu lugar. Que o lugar delas também é meu lugar. Oh, oh, oh. Boa noite, Rui. Boa noite, Lânio, tudo bem? Tudo bem, você? Graças a Deus. Que bom estar com você hoje. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Tem tempo para mais uma? Quer mais uma? Sim. A última aí Pode para ser? iniciar, pode ser? Obrigado, valeu. Obrigada Boa noite a todos. no caso, né? Boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar com vocês. Vou fazer aqui minha última música para a gente passar para a palestra, então. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz. Este ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente.
quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Queridas irmãs, meus queridos irmãos, uma boa noite e paz aos nossos corações. Eu quero mais uma vez agradecer aos queridos amigos do Centro Espírita Fé e Amor por nos oportunizar esses momentos de estudo e de aprendizado. E, como sempre, agradecer o carinho, a gentileza, a educação da nossa querida Heloísa, que tem nos trazido tanta alegria com esse sorriso lindo e com essa afabilidade e essa doçura. Muito obrigado por essa receptividade, Heloísa. Meus queridos, como já foi dito, a nossa reflexão hoje é de um tema que nos chama profundamente a atenção, que é o combate às nossas próprias imperfeições morais, tendo como parâmetro, tendo como abalizamento para esse combate o homem de bem. O homem de bem, que são essas qualidades elencadas por Allan Kardec no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Mas nós gostaríamos de iniciar essa nossa reflexão trazendo uma fala do Espírito de Verdade, que está lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito de Verdade, ele nos afirma: os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. E o Espírito de Verdade continua: instruir-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Olha que reflexão maravilhosa que o Espírito de Verdade nos chama neste momento, quando nós iniciamos essa nossa reflexão sobre um tema delicado, mas tão necessário para nós alcançarmos esse homem de bem, que é o desiderato de todos nós, quando fomos criados pelo Pai Celestial, simples e ignorantes. E nós gostaríamos de chamar a atenção e entender quando o Espírito de Verdade nos diz sublime objetivo da provação humana. Olha, vejam bem, vamos prestar bem atenção quando ele fala que as dificuldades, os suores, as misérias formam um tesouro valiosíssimo para o espírito. E aí é que nós chamamos ao entendimento de que os suores são da luta, são do nosso empenho, da nossa dedicação no nosso melhoramento espiritual, no nosso melhoramento moral, e que todas essas misérias, todo esse arcabouço
de limitações, de dificuldades, de misérias que nós trazemos, né, na nossa trajetória de evolução, se bem compreendidas e bem utilizadas, vão nos fortalecer no nosso processo de evolução amanhã. Então, chama a atenção nossa quando ele fala do sublime objetivo. Vejam que ele coloca sublime objetivo da aprovação humana, nos trazendo que a aprovação humana, que são essas vicissitudes da vida, elas têm que ser sublimadas pelo nosso entendimento, pela nossa compreensão. É o remédio amargoso, difícil de ser tomado, mas altamente necessário para todos nós espíritos em evolução. E, com base nisto, nessa afirmativa do espírito de verdade, nós buscamos a questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos nobres da codificação qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E os espíritos respondem a Kardec: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, meus queridos, nós vamos entender que o nosso processo de encarnação, que é aquela primeira encarnação, tem o fito, tem a finalidade, tem o objetivo de nos fazer chegar à perfeição. Então, entendemos que não é possível nós chegarmos à perfeição se nós não trilharmos, se nós não palmilharmos os caminhos do mundo. E aí, eles concluem, mas para alcançarem essa perfeição, vejam bem, a encarnação, ela tem a finalidade de fazer o espírito chegar à perfeição. Mas para que esse espírito chegue à perfeição almejada, ele tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Aí nós vamos entender quando o Espírito de verdade nos fala do sublime objetivo da aprovação humana. É porque nós precisamos, nós temos a necessidade, para alcançar a perfeição, de sofrermos todas as transformações da existência corporal, todas as vicissitudes promovidas pela própria existência corporal. Esse sofrimento que os espíritos dizem refere-se a quê? Esse sofrer essas vicissitudes é em referência a quê? Ao combate permanente, diuturno, constante, que nós devemos fazer sobre as nossas más inclinações, e que ainda fazem parte, né, do espírito em evolução. Todos nós ainda as possuímos, essas más inclinações, essas más tendências, num grau ainda muito grande. Por quê? Porque nós somos espíritos ainda em evolução. Não somos espíritos perfeitos ainda. Temos a perfectibilidade, que é aquela proposta que nos foi feita pelo Criador quando nos criou simples e ignorantes, conforme nós observamos na questão 115 do Livro dos Espíritos. Nos criou simples e ignorantes, sem o conhecimento, mas nos deu uma missão que é esse caminhar, que é esse trilhar, né, do nosso processo de caminhar na evolução. E tem uma finalidade, essa missão, para nós chegarmos à verdade. Mas como nós vamos chegar a essa verdade? Através do conhecimento. E aí sim, nós chegaremos à verdade que nos libertará. Então, é todo um processo de esforço, de combate, de luta,
não é? De querelas da nossa vida cotidiana, nas nossas diversas e centenárias reencarnações, que nós estamos debatendo com esse processo. As imperfeições morais ainda mexem, balançam a nossa estrutura espiritual e, justamente, nos trazendo grandes dificuldades. Nós vamos ver aqui também, quando o Espírito de Verdade nos fala, nos aconselha a nossa instrução, porque é fundamental instruir-vos, né? É muito importante. E instruímos com o quê? O Espírito de Verdade nos fala que nos instruirmos nessa preciosa doutrina. E ele estava dizendo a doutrina espírita. E o que nós estamos fazendo dessa doutrina? Será que nós estamos aproveitando esta oportunidade que nós temos em mãos, porque ela é acessível a todas as pessoas de boa vontade, a todos aqueles que querem conhecê-la, e principalmente nos tempos de hoje, com essa tecnologia avançada, onde nós temos acesso a tudo, e poderemos ter acesso a essa doutrina sublimada que o próprio Espírito de Verdade nos fala aqui, essa preciosa doutrina. É através dela que nós vamos realmente compreender o sentido da vida. Nós vamos compreender tudo aquilo que nos ocorre. E, ao compreender todo esse processo que nos envolve, que nós vimos lá na questão 132, que são essas transformações da vida material, transformações que a própria vida material nos promove, porque nós estamos e devemos estar sempre em constante caminhada. A doutrina dos Espíritos vem nos explicar, vem nos dar as diretrizes. Aproveitemos, que eu sempre digo que eu acredito que nós nunca tivemos, em reencarnações passadas, uma oportunidade tão grande como a da atual. Uma reencarnação tão benéfica, vamos dizer para nós, do que a reencarnação atual. Quando nós temos esse oceano de ensinamentos, de orientações, de aconselhamentos, não é? Que vem lá do Evangelho de Jesus, vem lá da Boa Nova. Por isso a doutrina, o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, é esse Evangelho redivivo, que vem nos trazer o ensinamento de Jesus na sua maior pureza, na pureza primitiva, sem nenhuma altercação, sem nenhum interesse outro, o que não ser revelar, né, nos esclarecer sobre as verdades que o Cristo vem nos ensinar. Então, esse é o caminho nosso, de todos nós espíritos em evolução, que é esse combate permanente das nossas imperfeições morais. E aí nós vamos lembrar, quando Kardec define, né, caracteriza o verdadeiro espírita. E vejam o que está lá na frase que Allan Kardec caracteriza o verdadeiro espírita. Vejam o que ele diz. Reconhece-se. Nós temos que observar muitos termos. Ele não falou conhece-se. Reconhece-se. O reconhecer é nós vermos a pessoa diante daquilo que ela faz, daquilo que ela representa. Então, ele põe, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Vejam bem, pela nossa transformação moral. Quer dizer, é o combate permanente das imperfeições morais. Porque nós vamos chegar a essa transformação moral transmudando as nossas mazelas em virtudes. E ele continua, e que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega
para domar as suas más inclinações. Quer dizer, nós entendemos essas más inclinações como os nossos defeitos morais. Então, esse é o reconhecimento do verdadeiro espírita. Vejam que Kardec não falou que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua perfeição. Não. Reconhece-se ele pelo processo de transformação que ele imprime e pelos esforços que faz para domar, né? Domar, que é controlar, transmutar as suas más inclinações, tirando-se da reencarnação o processo de imperfeição moral, substituindo pelas virtudes celestiais, né? E um dos maiores exemplos que nós temos, porque quando eu disse que o Espiritismo não é nada mais, nada menos do que o Evangelho de Jesus. Por isso ele nos prometeu o Consolador. O Consolador que estaria entre nós, que é o Espírito de verdade. E que esse Consolador nos esclareceria daquilo que ele não pôde fazer e nos revelaria outras coisas, porque naquele tempo nós não entenderíamos. Então, esse evangelho, que está consubstanciado nos postulados espíritas, que nada mais é, repito, o evangelho de Jesus, nós temos um exemplo na cristandade dessa transformação, dessa transmutação das mazelas, das más inclinações para as virtudes. E nós estamos falando do apóstolo Paulo. Somente quando ele diz no final, já encerrando a sua caminhada terrena, quando ele diz: venci o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. É a proposta de todos nós, cristão espírita. É toda a proposta nossa. Vejam bem que Paulo não falou que venceu o bom combate. E nós sabemos qual é esse bom combate. Ele já tinha nos dito. Porque ele diz que o maior combate que ele fazia era contra ele mesmo, contra as suas más tendências. Porque ele dizia que aquilo que ele sabia que era certo, ele não fazia. Mas o que ele sabia que era errado, isso ele fazia. Esse foi o bom combate. Porque foi um bom combate no sentido de que ele compreendia que ele ainda era capaz de fazer aquilo que ele sabia que estava errado. Porque ele entendia o processo. Mas ele fez o quê? Aquilo que Kardec definiu como verdadeiro espírito, os esforços. Quem conhece a vida do apóstolo Paulo sabe muito bem disso, que ele lutou diuturnamente para combater as suas imperfeições morais. E aí ele termina a carreira, ele encerra o período reencarnatório guardando a fé. Porque em momento algum ele desacreditou. Em momento algum ele não entendeu que ele estava sob a supervisão de Jesus. Que Jesus estava com ele. Que aqueles ensinamentos do mestre eram os ensinamentos para a redenção do espírito. Então ele guardou a fé. E aí também, já no final da sua carreira, dizendo lá que ele sabia o que era certo e não fazia, mas fazia o que era errado, que ele já sabia, ele diz para nós: não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Esta é a realidade do espírito que trabalha incessantemente no combate às imperfeições morais. E o maior instrumento, o maior roteiro que nós temos para alcançarmos a nossa transformação moral e vencer as nossas más inclinações é o Evangelho de Jesus. Não tem outro.
tudo mais depois retrata o Evangelho de Jesus. Esse código de vida moral. Eu sempre digo que em qualquer situação que nós estejamos vivenciando, qualquer dificuldade, abramos o Evangelho de Jesus, que a resposta está lá. A orientação, o aconselhamento, o consolo. Então, esse é o instrumento, esse é o roteiro, que, como nós dissemos, está consubstanciado na própria doutrina espírita, que faz com que esse evangelho retorne a nós, porque nós já o conhecíamos, mas não cumprimos ou não o entendíamos, mas retorna a nós na sua pureza e fidelidade do princípio, do início, da forma que Jesus nos deixou. Nos deixou através da sua palavra e da sua vivência desse evangelho. É o evangelho redivivo na sua maior expressão de amor, de caridade, de misericórdia e de justiça para todos nós. Então, se nós temos esse evangelho em nossas mãos, aqui, através do evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esse roteiro seguro para nós fazermos o bom combate das nossas imperfeições morais. É um processo que, como disse o Espírito de Verdade, que é um processo de nos tirar do lugar, nos tirar da zona de conforto, porque é um processo transformador. Não se transforma nada e ninguém se nós ficarmos acomodados, se nós ficarmos sentados de braços cruzados. Não. O processo é de ação. Todo o evangelho de Jesus, toda a mensagem de Jesus é um chamamento para caminharmos, para irmos em frente. Vejam bem quando ele diz, vem e segue-me. Vem e segue-me. É um processo de locomoção, de caminhada. E esse é o processo que nós devemos empreender em nossa vida para fazer esse bom combate das nossas imperfeições morais. E todos os espíritos, por mais renitentes que sejam, almejam um dia a felicidade. Para isso é que nós fomos criados pelo Pai Celestial, para sermos felizes, conforme nós já dissemos na pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Fomos criados para sermos felizes. A felicidade é algo que está em nós, que vem da nossa criação. E a felicidade nós entendemos como atingirmos a perfeição. Somos espíritos felizes. E este é o desiderato de todos nós. Por mais renitentes que ainda sejamos, por mais imperfeitos que ainda sejamos, nós fomos criados para a perfeição. Evidentemente que uma perfeição relativa à criatura, não é uma perfeição do Criador, mas relativa à criatura. E esse é todo o processo que Deus nos permitiu, mas só que ele não cria a felicidade em nós. Ele deposita a felicidade em nós. E nós, como aquela semente, nós vamos fazer essa semente brotar, florescer, para que ela dê frutos. Porque nós fomos criados por Deus, isso nós não podemos esquecer. Nós somos filhos de Deus e reside em nós todas as potencialidades para sermos espíritos puros, espíritos felizes. Agora, tudo isso está em germe em nós, está em sementes em nós, porque se o Criador já não colocasse a semente, mas colocasse a árvore dando frutos,
qual seria o mérito nosso, mas está em germe. Por isso, Cristo nos diz, brilhe a vossa luz, porque a luz já está em nós. O que nos falta é brilhar essa luz. Sermos aquele interruptor que ligado à luz aparece. Por isso ele diz, brilhe a vossa luz, porque nós já temos essa luz em nós. E se assim nós entendermos, de sermos criaturas criadas por Deus, com todas essas potencialidades, mesmo diante das nossas imperfeições, porque as imperfeições que nós ainda exposamos, as imperfeições que ainda se encontram em nós, não são criações de Deus. É o processo de caminhada de cada um de nós, que nem sempre trilhamos o caminho do bem, do acerto. Nem sempre nós trilhamos o caminho que nos é orientado e que nos é exposto pelo Evangelho de Jesus. Então, quantos foram os atalhos nessa caminhada nossa? Quantas vezes nós saímos do caminho principal para buscarmos atalhos, achando que chegaríamos mais rápido. Esses atalhos, além de nos retardar a caminhada, nos causaram grandes dificuldades, grandes problemas. Então, agora, com a doutrina espírita, nessa lucidez e nessa clareza dela, ela vem nos mostrar um caminho e nos permitir essa opção mais segura e hoje mais consciente de cada um de nós nesse processo de evolução. Nós falávamos do Evangelho de Jesus e falávamos desse Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que o próprio Evangelho de Jesus. E nós vamos ver lá no capítulo que nós mencionamos, no capítulo 17, e no item 3, quando Allan Kardec, ele nos fornece aqui 19 qualidades para chegarmos ao homem de bem. 19 qualidades que, se nós as buscarmos com o nosso esforço, com o nosso denodo, com a nossa luta, com o nosso combate diário, nós realmente vamos fazer esse bom combate das nossas imperfeições morais. Porque esse é o objetivo para o qual nós fomos criados. Chegarmos amanhã a sermos um homem de bem. E nós não vamos ter tempo de dizer dessas qualidades. Mas concitamos a todos, chamamos a todos, para darmos uma olhadinha nesse capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá no final, para nós concluirmos essa nossa reflexão, lá no final, Allan Kardec diz o seguinte: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha para a todas as demais conduz. Olha que coisa interessante. Ele elencou 19 qualidades, né? Ser bom, ser justo, ser misericordioso, cumprir a lei de justiça, amor e caridade, ter fé no futuro, depositar a fé em Deus, ser bom, humano e benevolente, como nós falamos, respeitar as convicções dos outros, não alimentar ódio, rancor, nem desejo de vingança, né? Entender as nossas imperfeições e trabalhar incessantemente em combatê-las, como nós estamos expondo nesse momento. Quer dizer, são várias. Aqui são 19, mas Kardec diz que tem muito mais. Então, vamos lá, no capítulo 17,
vamos fazendo leitura e uma reflexão sobre todas essas qualidades que vão nos permitir fazer o bom combate, que é o combate das nossas imperfeições morais. E nós temos, junto a nós, nos acompanhando, aquele que diz que nunca nos deixaria sós, que estaria conosco para todo sempre. Aquele que disse ao Pai que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele se perderia, referindo-se essas ovelhas a nós. É o Mestre Jesus, o nosso guia e modelo, que se apresentou a nós para nos servir de guia e modelo. É o governador espiritual do nosso planeta, é o nosso irmão mais velho, que cuida, que zela de nós. Então, nos acheguemos a esse irmão mais velho e vivamos o seu evangelho na possibilidade que cada um de nós tem, mas que seja incessante, que seja contínuo, que seja permanente a vivência desse evangelho. Aí sim, nós damos início ao processo de combate das nossas imperfeições morais. E que ele, Jesus, nos abençoe a todos, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Rui, muito obrigada pela sua explanação de hoje. Foi muito feliz. E agora a gente tem um momento igualmente importante, que é o das perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário sobre a reflexão que o Rui trouxe para a gente? Por favor, fiquem à vontade, naquele esqueminha de ativar o microfone e estão com a palavra. Quero fazer uma pergunta. Isso, por favor. Meu querido. O Rui tudo bem? Tudo bem, Rui. Prazer em revê-lo. O Rui nunca me escapa de responder uma dúvida minha. Quando se diz... Aristides, se eu não tiver a mesma dúvida de você, tá bom? Quando se fala lá, o Allan Kardec fala que o verdadeiro e sincero espírita, né, e ele desenvolve lá, aquele que luta para conter suas más tendências, a gente fica assim conjecturando conosco mesmo, que é das dificuldades que nós temos para conter as más tendências, né? E, por exemplo, dos 19 itens aí, talvez eu colocaria aí que às vezes o Allan Kardec ainda não elencou, né, nos itens aí, a questão de não falar mal dos políticos, né? Que nós ainda usamos muito, né? Às vezes a gente está falando mal ou do Bolsonaro, ou outro fala mal do Lula, né? Então, por aí afora. E nessas horas, Rui, a gente pensa assim, uai, será que eu ainda não seria um verdadeiro, sincero espírita, porque eu ainda não estou conseguindo vencer isso? Ou seja, eu seria um falso espírita, então? A gente vê essa questão. Você colocou uma questão, Aristide, muito, muito importante, porque o que nós estamos vendo nos processos eleitorais no país, as últimas eleições dessa República, é uma falta de compreensão, de entendimento muito grande. E lamentavelmente, envolvendo-nos, e quando eu digo assim, nós espíritas, numa quantidade muito grande. Eu acho que muito disso é falta de dar uma lida nesse capítulo, e nesse item 3. Porque vejam bem, olha, quando ele fala aqui num dos itens, o item 7. O homem de bem é bom, humano e benevolente, para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens são irmãos seus. Né? E mais a seguir, no item 8, ele fala, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátemas aos que não pensam como eu. Eu acho que falta isso aí. Né? Eu digo para você, Aristides, que eu fiquei muito preocupado e até assustado com colocações nas redes sociais de irmãos nossos, espíritas, de uma forma agressiva,
contrariando plenamente esse item 7 e 8 do homem de bem. Tá? É o respeito das convicções. Nem Jesus foi unânime, não é? Nem Jesus foi unânime na sua época, o que fizeram com ele. E, mesmo assim, ele nos demonstrou um senso desse homem de bem, que ele era perfeito. Quando ele falou assim, pai, perdoa a eles não sabem o que estão fazendo. Porque, muitas vezes, Aristide, nós podemos estar numa postura equivocada, mas merece de nós, outros, né, que o respeitemos, que aceitemos isso, está equivocado. Nós não podemos lançar nenhum anátema, nenhum julgamento sobre ninguém. Então, essa sua colocação é oportuna e muito lamentável, que nós ainda estejamos, e não só, você abriu bem, nós estamos no processo eleitoral também chegando aí, né, na área municipal, entendendo isso, que as pessoas têm outras convicções, têm outra forma de pensar, têm formas de agir diferente da nossa. E a gente tem que trabalhar muito a questão de diferenças, que talvez eu não compreendi ainda. Ok, muito obrigado, Luiz. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Alguma outra pergunta, comentário? Oi, Heloísa. Oi. Acho que está travando um pouquinho. Só fazendo mais um. Se amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Se saudardes aos vossos irmãos, que fazeis mais que os outros? Os pagãos também fazem assim. Então, é mais uma orientação para nós, que nós devemos respeitar as diferenças, né? E sermos irmãos verdadeiramente, né? Independente de estar num lado político ou no outro lado político. Perfeito. Acho que deu uma travadinha. De estar numa religião, a minha esposa hoje, nós namorávamos, e eu passava aqui em Lusiana e cumprimentava todo mundo. Ela falou, nossa, mas você conhece todo mundo? Eu falei, não, eu não conheço. Eu não sei quem são, eu só sei que são meus irmãos. Né? Eu não sei o nome deles, mas eu sei que são meus irmãos. Eu acho que nós devemos ter essa postura em qualquer sentido da vida. Perfeito, Rui, perfeito. Muito obrigada.